Você pode estar esperando uma vitória na revisão da vida toda que nunca vai chegar porque está esperando a coisa errada, porque definiu vitória de forma equivocada, porque acha que vitória significa todo aposentado recebendo automaticamente valores milionários sem fazer nada. E aqui está a verdade brutal que precisa ser dita. Essa vitória específica nunca existiu, nunca foi prometida, nunca foi possível. Nunca houve pedido no STF para pagamento administrativo automático para todos os aposentados do Brasil. Nunca. O que foi julgado, tanto no tema 1102 quanto nas ADIs, foram processos judiciais específicos. E a repercussão geral faz com que a tese valha para outros processos judiciais, não para quem nunca entrou com ação. Então, se você está esperando receber revisão da vida toda, sem ter processo, sem ter feito pedido, sem ter acionado o judiciário, está esperando algo impossível e pode esperar mais 10 anos que não vai acontecer. Mas aqui está onde a confusão fica perigosa e onde você pode estar perdendo oportunidades reais enquanto espera vitórias imaginárias. Existe diferença gigantesca entre vitória na via judicial e vitória na via legislativa. Na via judicial, a discussão atual é restrita. Quem entrou com ação até 21 de março de 2024 será protegido pela modulação de efeitos ou não. Estamos falando de aproximadamente 115 a 120 mil processos. É muita gente? É. Mas são milhões de aposentados que foram prejudicados pela aplicação apenas da regra de julho de 1994 em diante. Então, a vitória judicial, mesmo no melhor cenário possível, beneficia menos de 5% dos prejudicados. Os outros 95% ficam de fora. Não receberão nada, não terão chance nenhuma, a menos que haja vitória na via legislativa. E a via legislativa é o projeto de lei 5.882 de 2025, que pode aprovar a revisão da vida toda de forma administrativa, para todos, sem distinção entre quem entrou e quem não entrou com ação, sem problema de decadência. Essa seria a vitória completa, a vitória de verdade, a vitória que resolve para milhões e não apenas para milhares. Mas essa vitória está morrendo por falta de apoio popular. 7 mil assinaturas em abaixo-assinado que deveria ter centenas de milhares. E enquanto não há pressão política demonstrada através de números, não há incentivo para deputados votarem favoravelmente. Então você tem duas definições possíveis de vitória. A restrita, quem tem processo pode receber. E a ampla, todos podem receber. Qual das duas você quer? E principalmente, qual das duas você está trabalhando ativamente para conquistar? Agora vamos ser absolutamente diretos sobre o que significa vitória em cada cenário e quais são as chances reais de cada uma acontecer. Vitória na via judicial significa que o STF, ao julgar a modulação de efeitos pendente na ADI 2111, decide proteger todos que entraram com ação judicial de revisão da vida toda, até a data do julgamento das ADIs, 21 de março de 2024. Essa proteção significaria que esses processos seriam julgados conforme a tese favorável do tema 1102, que reconhecia o direito de escolher a regra mais vantajosa. Aposentados com esses processos receberiam o recálculo incluindo todas as contribuições desde sempre, incluindo os valores anteriores a julho de 1994. Receberiam reajuste permanente no valor mensal da aposentadoria. Receberiam atrasados desde a data da aposentadoria ou desde o primeiro pedido administrativo. E o INSS não poderia mais discutir, teria que cumprir a decisão judicial transitada em julgado. Mas aqui está a atenção que você precisa entender. Essa vitória depende inteiramente do que o ministro Dias Toffoli vai propor quando devolver o pedido de vista. Ele está com os autos há meses. Suspendeu o julgamento justamente quando começou a discussão sobre modulação. E não dá sinais de quando vai devolver, de qual será a sua posição, de se vai propor modulação ampla ou modulação restrita, ou nenhuma modulação. E sem saber o que Toffoli vai propor, não há como prever se haverá vitória ou derrota. Pode ser que ele proponha exatamente a modulação ampla, protegendo todos os 120 mil processos. Pode ser que proponha modulação restrita, protegendo apenas quem já tem sentença favorável,
deixando de fora quem ainda está no início do processo. Pode ser que não proponha modulação nenhuma, argumentando que não há necessidade. E cada uma dessas possibilidades gera resultado completamente diferente. E mesmo que Toffoli proponha modulação ampla, ainda não é vitória garantida, porque ele é um voto, são 11 ministros. Então ainda seria necessário que pelo menos 5 outros ministros acompanhassem a proposta dele. E você viu o que aconteceu no julgamento das próprias ADIs. 7 ministros que haviam votado contra a interferência das ADIs no tema 1102 mudaram de posição 4 meses depois. Zanin mudou, Nunes Marques mudou, outros mudaram. Sem explicação convincente, sem fundamentação técnica sólida que justificasse a mudança. Simplesmente mudaram. Então, mesmo que Toffoli proponha modulação favorável, outros ministros podem votar contra. Podem manter a posição de que não deve haver proteção nenhuma, de que todos devem ser prejudicados igualmente pela reversão da tese. Você está apostando suas esperanças em ministros que já demonstraram ser imprevisíveis e capazes de mudanças repentinas. Vitória na via legislativa significa que o Congresso Nacional aprova o PL 5.882 de 2025, transformando em lei federal o direito de todos os aposentados escolherem a regra de cálculo mais vantajosa, incluindo contribuições anteriores a 1994. Com a lei aprovada, qualquer aposentado ou pensionista que tenha contribuído antes do Plano Real poderia fazer pedido administrativo no próprio INSS, apresentar documentos que comprovem as contribuições antigas e exigir o recálculo, sem precisar de ação judicial, sem precisar de advogado, sem custo e, principalmente, sem limitação de decadência. Aposentou há 15, 20 anos? Não importa, pode pedir. Nunca entrou com ação judicial? Não importa, pode pedir. É a solução administrativa ampla que resolve para milhões em vez de resolver para milhares. Mas aqui está a tensão brutal. Essa vitória depende de pressão política que não existe. O projeto está protocolado, está tramitando, mas não está sendo levado a sério por deputados e senadores, porque não há demonstração visível de apoio popular massivo. 7.000 assinaturas não impressionam ninguém. Não geram medo de consequência eleitoral. Não criam incentivo para que parlamentares se arrisquem votando contra a posição do governo, que é obviamente contrária ao projeto. Governo não quer pagar revisão da vida toda. INSS não quer pagar. Receita Federal não quer comprometer o orçamento. Então, há pressão institucional forte contra a aprovação. E se não houver pressão popular mais forte do outro lado, pressionando a favor, o projeto morre. Fica engavetado. Nunca é votado. E a chance de vitória ampla desaparece. E aqui está o que vai fazer você repensar completamente sua estratégia. Enquanto você espera definições do STF que podem nunca chegar de forma favorável, enquanto torce para que Toffoli faça a coisa certa quando devolver a vista, enquanto deposita esperanças em ministros envolvidos em escândalos, existem mais de 20 outros tipos de revisão de aposentadoria que estão sendo concedidas agora, que não dependem de STF, que não dependem de modulação, que não dependem de nada além de comprovar documentalmente que você tem direito. Correção do CNIS com inclusão de vínculos que não aparecem. Reconhecimento de tempo especial não computado. Revisão do direito adquirido para enquadramento em regra melhor. Inclusão de salários registrados abaixo do real. Reconhecimento de períodos rurais. Conversão de tempo especial para antecipar a aposentadoria. Cada uma dessas revisões pode gerar reajuste permanente no valor mensal, mais pagamento de atrasados. E estão funcionando agora. Processos sendo protocolados hoje já têm sentença em alguns meses. Reajuste começa a ser pago imediatamente após a decisão favorável através de tutela de evidência. Atrasados são pagos poucos meses depois, via RPV ou precatório. Não precisa esperar STF publicar acórdão. Não precisa esperar Toffoli devolver vista. Não precisa esperar modulação ser definida. Não precisa esperar nada além do trâmite normal do processo. E a janela está aberta agora. Mas pode fechar quando você menos espera. Porque você viu o que aconteceu com a revisão da vida toda. Algo que parecia consolidado, decidido 2 vezes favoravelmente, foi revertido através de manobras processuais. E podem fazer o mesmo com outras revisões se perceberem que estão gerando impacto fiscal grande.
Então, aqui está a pergunta que você precisa se fazer honestamente. Você quer ter apenas uma chance de vitória, revisão da vida toda dependente de STF, ou quer ter múltiplas chances, revisão da vida toda mais outras 20 revisões? Porque se você só apostou na revisão da vida toda e ela não sair favoravelmente, perdeu tudo. Não tem plano B, não tem alternativa. Fica sem reajuste, sem atrasados, sem nada. Mas se você tem processo de revisão da vida toda, mais processos de outras revisões, mesmo que a revisão da vida toda não saia, as outras podem sair. Pode não ser o valor que a revisão da vida toda geraria, mas é melhor do que zero. É reajuste real, é aumento concreto, é dinheiro entrando na conta. E sobre a afirmação de que contribuições de décadas inteiras sendo ignoradas é confisco, tecnicamente está correto. Quando você trabalhou de 1970 a 1994, quando contribuiu durante 24 anos sobre salários que às vezes eram altos, que às vezes eram sobre o teto da época, e na hora de calcular a aposentadoria, o INSS simplesmente descarta tudo isso, só considera de julho de 1994 em diante, está confiscando contribuições que você pagou. Você não pagou de graça, não era doação, era obrigação legal, era desconto compulsório do salário, com promessa de que aquilo seria usado para calcular seu benefício futuro. E se não é usado, se é ignorado, se é descartado, é confisco, é apropriação indébita, é quebra de contrato bilateral. Mas o governo não chama assim, chama de regra de transição necessária, chama de adaptação ao plano real. Usa eufemismos para esconder que está simplesmente não cumprindo o que prometeu quando recebeu as contribuições. E a vitória que se busca não é que todo aposentado receba teto da Previdência. Não é que quem contribuiu sobre salário mínimo receba R$ 8.400. É que cada um receba proporcionalmente ao que contribuiu. Quem contribuiu sobre salário mínimo a vida inteira, se incluir contribuições de antes de 1994, vai continuar recebendo próximo ao salário mínimo, porque não havia valores altos lá atrás, mas pelo menos não terá o benefício reduzido artificialmente por ignorar parte das contribuições. Já quem contribuiu sobre valores altos antes de 1994, sobre 2, 3, 5 salários, sobre o teto da época, quando fizer o cálculo incluindo tudo isso, a aposentadoria vai refletir o que realmente foi pago. Pode pular de R$ 2.000 para R$ 7.000, de R$ 3.000 para R$ 8.400. Mas não é porque está ganhando algo imerecido, é porque finalmente está recebendo o que sempre foi devido. E aqui está a realidade que você precisa aceitar, mesmo que doa. A vitória completa e ampla na via judicial ficou muito improvável depois da reviravolta das ADIs. O melhor cenário realista agora é modulação de efeitos, protegendo quem entrou com a ação. Não vai proteger quem não entrou. Não vai abrir novo prazo para entrar. Não vai gerar pagamento administrativo automático. Vai apenas preservar os processos que já existem, impedindo que sejam todos extintos por aplicação retroativa da tese das ADIs. É uma vitória menor, é uma vitória parcial, é uma vitória que deixa milhões de fora. Mas é melhor do que derrota total, onde nem quem tem processo recebe. Então, se você tem processo, ainda há esperança. Se não tem, a esperança está na via legislativa com o PL 5.882, ou nas outras 20 revisões que não dependem de STF. E sobre a manobra que criou toda essa reviravolta, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do STF, quem introduziu pela primeira vez o termo cogente ao votar nas ADIs. Ninguém tinha pedido isso. Nem o INSS, nem a Advocacia Geral da União, nem os partidos autores das ADIs, nem o governo federal, absolutamente ninguém tinha pedido para que o tribunal declarasse que a regra de julho de 1994 em diante era cogente, obrigatória, única. As ADIs pediam apenas análise de constitucionalidade de artigos da Lei 9.876, mas Barroso, de forma completamente extemporânea, introduziu esse termo que mudou tudo. Porque se a regra é cogente, não há escolha, não há opção, não há direito de optar pela outra regra. E Gilmar Mendes acompanhou poucos minutos depois.
E depois, outros ministros que haviam votado contra a interferência das ADIs no tema 1102 inexplicavelmente voltaram atrás. Zanin mudou de voto, Nunes Marques mudou de voto, outros mudaram, sem fundamentação técnica sólida que justificasse a mudança. E aqui está o que deveria te deixar furioso. Esses ministros já sabiam das ADIs quando julgaram o tema 1102. As ADIs existem desde 1999. O tema 1102 foi julgado em 2022. Diferença de 23 anos. Se as ADIs impediam o julgamento favorável da revisão da vida toda, os ministros deveriam ter mencionado isso em 2022. Deveriam ter dito: olha, essas ADIs antigas tratam do mesmo assunto. Precisamos julgar elas primeiro, antes de decidir o tema 1102. Mas não disseram. Julgaram o tema 1102 normalmente. Firmaram tese favorável. Lavraram acórdão. Publicaram. E só 2 anos depois lembraram que existiam ADIs antigas que supostamente impediam tudo? É preclusão lógica básica. É violação de princípios processuais elementares. Mas fizeram mesmo assim. E você, que tem processo, está pagando o preço dessa incoerência. Agora, sobre as chances reais de vitória em fevereiro de 2026 especificamente. O STF voltou do recesso em 1º de fevereiro, que caiu domingo, então efetivamente dia 2 ou 3 de fevereiro. Isso significa que os ministros voltaram a trabalhar em processos normais, não apenas em plantão para urgências. E, teoricamente, a revisão da vida toda volta a andar também. Mas andar não significa resolver imediatamente. Significa apenas que não há mais a justificativa do recesso para a demora. Agora, se continuar demorando, é por outros motivos. E quais são esses outros motivos? Falta de vontade política de resolver, conveniência de arrastar mais tempo, estratégia de desgastar o movimento dos aposentados até que desistam por exaustão, pressão do governo para não tomar decisões que gerem impacto fiscal bilionário. E aqui está o que precisa ser dito com todas as letras. Vitória real significa dinheiro entrando na conta do aposentado. Não significa tese bonita firmada em repercussão geral. Não significa decisão favorável que depois é revertida. Não significa promessa de pagamento que nunca se concretiza. Significa reais na conta bancária. Reajuste sendo pago todo mês. Atrasados sendo depositados. E para isso acontecer na revisão da vida toda via judicial, você precisa que aconteçam várias coisas sequencialmente. Primeiro, que o acórdão do tema 1102 seja finalmente publicado. Segundo, que após a publicação sejam apresentados os recursos e as manifestações necessárias. Terceiro, que Dias Toffoli devolva o pedido de vista. Quarto, que ele proponha modulação ampla. Quinto, que pelo menos 5 outros ministros acompanhem essa proposta votando favoravelmente. Sexto, que não haja novos recursos, novas vistas, novas reviravoltas. Sétimo, que tudo transite em julgado. Oitavo, que os processos individuais sejam julgados aplicando a modulação corretamente. Nono, que as sentenças sejam favoráveis. Décimo, que os valores sejam calculados. 11º, que o INSS cumpra e pague. São 11 etapas onde cada uma pode travar, pode gerar novo problema, pode criar novo obstáculo. E você está completamente sem controle sobre nenhuma delas. Não pode acelerar publicação de acórdão. Não pode forçar Toffoli a devolver vista. Não pode garantir que outros ministros vão votar favoravelmente. Não pode impedir novos recursos. Não pode fazer o INSS cumprir mais rápido. Está 100% passivo, apenas esperando, torcendo, sem poder influenciar nada. Agora compare com outras revisões de aposentadoria. Você protocola hoje. Em alguns meses tem sentença. Com tutela de evidência, reajuste começa a ser pago imediatamente. Atrasados são calculados e pagos em sequência. São 3 ou 4 etapas em vez de 11. E você tem controle sobre a primeira etapa, decidir entrar com o processo. Qual caminho parece mais seguro? Qual tem mais chance de gerar resultado concreto? E sobre a questão de até quando a janela das outras revisões fica aberta? Ninguém sabe com certeza, mas todas as indicações apontam que não vai ficar aberta para sempre.
O STF mostrou que é capaz de reverter teses consolidadas quando há pressão econômica suficiente. Mostrou que pode usar processos paralelos antigos para anular decisões recentes. Mostrou que modulação de efeitos pode ser usada para limitar quem tem direito. Então, se as outras revisões começarem a gerar impacto fiscal muito grande, se centenas de milhares de processos forem protocolados, se bilhões de reais em atrasados começarem a ser pagos, pode vir a mesma manobra. Podem ressuscitar processos antigos para tentar reverter. Podem criar teses limitadoras. Podem estabelecer que só vale para quem entrou até determinada data. E quem não entrou antes dessa data hipotética futura, perde a chance. Então a lógica é simples. Enquanto a janela está claramente aberta, enquanto não há limitação estabelecida, enquanto revisões estão sendo concedidas normalmente, protocole. Não espere até surgir notícia de que vão limitar, porque quando surgir a notícia, já será tarde. A limitação normalmente vale dali para frente, não protege quem ainda não entrou. Mesma lógica da revisão da vida toda. Se houver modulação, vai proteger quem já tem processo, não quem vai entrar depois. Então, entre antes que criem a limitação. Entre enquanto não há obstáculo. Entre enquanto a chance é clara e não está sendo contestada. E vamos ser diretos sobre uma realidade dura. Muitos advogados que pegaram apenas revisão da vida toda estão perdendo prazos, estão deixando processos abandonados, estão desistindo mentalmente da causa, porque acreditavam que seria vitória rápida e fácil. Pegaram centenas, às vezes milhares de casos, acreditando que seria dinheiro fácil quando saísse a decisão favorável. E agora que a situação reverteu, que ficou complexa, que exige trabalho técnico real para apresentar recursos e manifestações bem fundamentadas, muitos simplesmente largaram. Não estão acompanhando, não estão peticionando, não estão defendendo adequadamente. E os aposentados que confiaram nesses profissionais estão sendo prejudicados sem nem saber. Descobrem quando é tarde, quando o prazo para recurso já passou, quando a sentença negativa transitou em julgado. Por isso, se você tem processo de revisão da vida toda, verifique se seu advogado está realmente acompanhando. Pergunte qual a última movimentação. Pergunte se foi apresentada manifestação sobre a questão de ordem. Pergunte qual a estratégia para quando o julgamento da ADI for retomado. Se o advogado não souber responder, se não estiver acompanhando, se parecer que abandonou, considere trocar enquanto há tempo. Ou, pelo menos, peça análise para outro profissional verificar se está tudo sendo feito corretamente. Porque processo abandonado é processo que perde. E você não pode perder por negligência de terceiros algo tão importante quanto o reajuste da sua aposentadoria. Então, voltando à pergunta do título sobre se existe chance real de vitória na revisão da vida toda em fevereiro de 2026, existe, mas é restrita e incerta. Restrita porque, no melhor cenário, protege apenas quem já tem processo. Incerta porque depende de como Toffoli vai votar, de como outros ministros vão acompanhar, de quantas novas reviravoltas ainda podem acontecer. Se você tem processo, continue lutando, continue cobrando do advogado, continue acompanhando. A chance existe, mas não dependa apenas dela. Você vai colocar todos os ovos na cesta da revisão da vida toda, que está travada indefinidamente, ou vai diversificar apostando também nas outras 20 revisões que estão funcionando agora. E, principalmente, você vai continuar esperando que outros resolvam na via judicial ou vai assinar o abaixo-assinado do PL 5.882, que pode criar a vitória ampla na via legislativa que beneficia milhões em vez de milhares? A vitória completa ainda é possível, mas só se houver ação política massiva, e você não está agindo.